Tem algum ponto que você já veio um questionamento e que o Eduardo falou justamente sobre isso, que ele conseguiu esclarecer para você o que você vinha buscando? E assim, eu fiquei muito feliz que ele falou que tirou os obsessores, né? Entendi. E me deu uns recados bacanas, uns toques bacanas Que para eu era o que você voltar. precisava. Isso, Foi voltar a buscando fazer o ar. Evangelho no Lar. Eu não sou espírita, mas depois da tragédia de Capitólio eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, pois me tocou. Eu tenho uma dúvida, gostaria de saber sobre o que o espiritismo pode ajudar ou aconselhar sobre o uso de telas, o conteúdo que se vê como pornografia, coisas bobas, fofocas de famosos, enfim, esse tipo de coisa. Qual a visão espírita sobre o assunto? Desde já agradeço, Tatiane, Colombo, Paraná. Tatiane, muito obrigado pela pergunta, tá? Muito obrigado pela confiança. Vamos lá então. Vamos começar falando então sobre a pornografia, que nós podemos tratar aqui como um vício. Há alguns estudos científicos, pessoal, que mostram que o lobo frontal do cérebro de quem assiste pornografia se comporta como de uma pessoa viciada em drogas, por exemplo. E há pesquisas que apontam que de 70% a 90% dos homens acessam pornografia na internet e que 1 em cada 4 mulheres também acessam pornografia na internet. E todo vício é uma doença, nós sabemos disso, né? É uma doença incurável, porém que dá para controlar durante a vida. Por exemplo, uma pessoa que tem esse vício, né? Essa dependência em cigarros, por exemplo. Vamos dar o exemplo aqui do cigarro. Mesmo que ela pare de fumar, ela continuará viciada em nicotina. E isso vale para qualquer outro tipo de dependência, tá, pessoal? Mas então o que acontece? A pessoa, ela reencarna predisposta ao vício, né? Seja o vício qual for. E através dos seus pensamentos ela acaba atraindo os obsessores. Todos nós sabemos disso também. Essa predisposição pode ser uma prova ou uma expiação, né? Mas voltando aqui então a essa questão dos obsessores. Nós os atraímos através dos nossos pensamentos, principalmente, mas também através das nossas palavras e das nossas atitudes. Todos nós, independente de vícios que nós podemos ter, nós atraímos obsessores e frequentemente o atraímos então através dos pensamentos, tá bom, pessoal? Não é só uma pessoa que tem algum vício que vai atrair os obsessores. Qualquer um de nós atrai obsessores. Esses obsessores procuram alguém que lhe seja afim, né? Pois o semelhante atrai o semelhante. Nós falamos muito isso aqui no canal. E nesse caso específico, né, da pornografia, que é um vício, ou como no caso de outros vícios, a semelhança que ocorre aqui é em relação aos gostos, né, da pessoa reencarnada e desse obsessor. Então, a pessoa que gosta de assistir pornografia, isso irá atrair os obsessores que também gostam de assistir pornografia. Esses obsessores acabam influenciando a pessoa a sempre assistir mais, né? Pois ele, obsessor, ele quer assistir. E se a pessoa tiver então essa predisposição ao vício, ela irá se viciar em pornografia devido a essa predisposição e também a ação então desses obsessores que ela atraiu através dos pensamentos dela. E isso ocorre, né, devido às nossas más tendências, né, como o apego às coisas materiais, pois o vício, seja ele qual for, é a satisfação do corpo material e não do espírito, porque o seu espírito ele não tem nenhuma necessidade física, necessidade de consumo de drogas, de cigarro, de qualquer droga, né, ilícita ou lícita, do abuso em alimentos, de pornografia. Então, os nossos vícios, na verdade, é para satisfazer o nosso corpo físico e não o nosso espírito. Então, livrar-se desse vício é difícil por conta da questão material e a predisposição, né, que está relacionada a essa questão material e também devido à influência dos espíritos. Não importa se a pessoa é uma boa pessoa, se ela pratica o bem, mas se ela tem atitudes movidas pelas más tendências, como os vícios, essa pessoa vai estar acompanhada por obsessores, pois o semelhante atrai semelhante. Muitas pessoas aqui no canal chegam aqui nos comentários e falam: não, mas a pessoa é uma pessoa boa, então ela não vai ter punição nenhuma. Vamos entender aqui que Deus e o plano espiritual, eles são justos, né? Então não importa se a pessoa é uma boa pessoa. Se ela tiver más tendências, ela vai atrair os obsessores que vibram na mesma frequência dela.
E como nós podemos nos livrar disso, né? Vencendo a vontade material e espiritual dos obsessores, né? Essa vontade de assistir pornografia. Esse é o único jeito. Se livrar de qualquer vício, pessoal, é muito difícil nos primeiros dias, porque os obsessores continuarão insistindo. Mas à medida, né, em que eles verem que você está firme em seus propósitos, eles começam a ir embora, né? Porque eles entendem que a pessoa não irá mais satisfazer as necessidades deles. Isso ocorre com qualquer tipo de vício, né? Quando a pessoa está disposta a combater aquele vício que ela tem. E nós vamos falar agora aqui também sobre as redes sociais, que também é complicado, viu, pessoal? É uma questão muito complicada. Tem um documentário na Netflix, o nome dele é O Dilema das Redes, eu recomendo muito vocês assistirem. Esse documentário nos mostra como nós somos escravos das redes sociais. É muito bacana. Então o nome é O Dilema das Redes, tem lá na Netflix, tá? Bom, muitas vezes as redes sociais são chamarizes para obsessores na sua vida. Óbvio, dependendo da sua postura. A gente aqui não está querendo condenar nada, né? Então a pessoa não pode mais ter uma rede social e interagir lá. Não é isso. Depende sempre da postura da pessoa. Qualquer coisa, pessoal, vocês precisam entender isso. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Qualquer coisa que traga sentimento de tristeza, de raiva, de medo ou de frustração, por exemplo, acaba baixando a sua vibração e isso atrai os obsessores. Então, por exemplo, você abre um vídeo que tem uma cena ali que vai te deixar triste, vai te deixar com raiva. Tudo isso acaba atraindo obsessores porque a sua vibração acaba baixando, né? Isso acontece muito com quem entra em discussões políticas totalmente desnecessárias. O que é uma discussão política desnecessária? É quando, ao invés de contribuir para aquele assunto, né, você só quer atacar o eleitor do candidato que não foi o seu candidato, atacar o político que venceu a eleição e você não votou nele. Sua vibração também baixa nessa hora, pessoal. Uma outra situação que vai baixar a sua vibração é quando você consome muito conteúdo de violência, por exemplo, né? De tristeza, ou seja, qualquer conteúdo que mexa negativamente com o seu emocional. Então, uma dica aqui para vocês, poderia falar aqui. Se afastem então desses conteúdos de violência, de tristeza, qualquer conteúdo que vai mexer com o seu emocional, mexer negativamente, tá? Porque isso vai baixar a sua vibração, os obsessores vão aproveitar então essa oportunidade. Mesma questão, essas discussões políticas totalmente desnecessárias, né? Há discussões boas, mas a maioria são desnecessárias. Os obsessores também vão aproveitar dessa sua energia que está baixando para ficar aí do seu lado, isso é um fato. Mas eu gostaria também de passar um outro conselho. Não compartilhe nas redes sociais essas histórias. Essas histórias que lhe fazem mal não devem ser compartilhadas por você, né, para outras pessoas. Notícias falsas, né, violentas, de tristeza, notícias que vão apenas fomentar discussões desnecessárias. Isso é muito importante que você também não compartilhe esse tipo de coisa. Não seja você o causador da vibração das pessoas baixarem e se afaste desse tipo de conteúdo. Isso é muito importante. E por fim, nós vamos falar da TV. Pessoal, na minha casa não tem sinal de TV, nem aberta e nem fechada, e isso há alguns anos. Meu filho de 4 anos até agora está livre das influências negativas da TV. Entenda, pessoal, as emissoras respondem a interesses políticos. Inclusive, a maioria do jornalismo no Brasil obedece a interesses políticos, ou seja, a maioria das informações que você está vendo ali é tudo manipulado. Nós sabemos disso. E a TV em geral, ela não está nem um pouco preocupada se para ela ter lucro e atender a interesses políticos, ela tiver que despejar na sua casa conteúdos mentirosos, conteúdos inadequados para seus filhos, em horários que não deveriam ser disponibilizados, enfim, tudo de ruim. Se for para manter o lucro e os interesses políticos, as emissoras irão fazer.
Então o mesmo ocorre com as redes sociais, né? O mesmo que ocorre nas redes sociais ocorre na TV. Fuja de conteúdos nocivos a você e a sua família, sempre. Evite que os obsessores façam morada no seu lar, na sua vida. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Sexta-feira que vem teremos mais um Canal Espírita Responde. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.